Olá, meninos do segundo ano. Vamos para mais uma aula, né? Do quarto bimestre. Fala terceiro ciclo agora, mas equivale ao quarto bimestre. Então a gente vai começar novos conteúdos, tá? O primeiro conteúdo que eu selecionei aqui para vocês foi os conflitos mundiais. Para a gente falar da atualidade, né, esses conflitos da atualidade. Um assunto super interessante, inclusive para quem vai fazer provas aí externas do Enem, por exemplo. Se tiver, né? Então esse conteúdo faz parte de espaços mundiais, conflitos, perspectivas, e que é um dos conteúdos desse quarto bimestre do terceiro ciclo, tá? Então eu vou, antes de eu começar, de iniciar o conteúdo em si, eu vou começar explicando sobre o portfólio lá, para vocês não ficarem perdidos. Bom, aqui é o tema da aula, né? Espaços mundiais. Coloquei conflitos entre parênteses. E embaixo o objetivo, entender e conhecer os principais conflitos mundiais da atualidade. Então, quem faz os resumos aí é espaços mundiais e entender e conhecer os principais conflitos da atualidade, tá? Que é o objetivo da aula. Que para o portfólio, né? O que vocês vão fazer lá no portfólio? Vocês vão confeccionar um mapa conceitual com os principais conflitos da atualidade. E eu vou falar um monte aqui para vocês agora. Dá para fazer esse mapa conceitual só com essa aula aqui, tá? Lógico que se quiser pesquisar em outro lugar, fica à vontade. E logo em seguida que vocês confeccionarem, pode ser no caderno? Pode. Pode ser numa folha A4 branca? Pode. Pode ser na cartolina? Também pode. Fica à vontade aí. E logo em seguida que vocês fazerem esse mapa conceitual, terminarem de confeccionar esse mapa conceitual, vocês vão fotografar ele, tirar uma foto dele, ou escanear, ou dar um print, não sei o que vocês vão fazer aí, e vão publicar lá no portfólio no GR8. Vocês vão colocar lá o tema da aula e publicar no portfólio lá no GR8, tá ok? Então, coisa simples. Para o portfólio só é isso mesmo, não tem atividade, não tem nada, só esse mapa conceitual que vocês vão publicar lá. Bom, vamos avançar aqui. Aqui eu, já entrando no tema, né, eu coloquei aqui alguns dados, né, que eu pesquisei, e existe hoje cerca de 30 regiões do mundo onde ocorrem conflitos armados no planeta Terra. Que eu coloquei alguns, o que está em vermelho aí, para vocês. Grande parte desses conflitos, alguns na África e na Ásia, tá? No Oriente Médio ali é onde ocorre grande parte desses conflitos existentes. Aqui na América do Sul, né, a questão da Venezuela, da Colômbia, que tem alguns conflitos também. Bom, vamos lá. Os principais motivos dos conflitos são étnicos, questão de grupos étnicos, brigas principalmente por territórios, ou uma briga histórica que vem lá desde dos antepassados, que eles trazem para a atualidade, né? Fatores biológicos, a questão da raça, que eu falei para vocês, e culturais, nacionalidade, língua, religião, costumes, políticos e ideológicos, territoriais e econômicos, e principalmente brigam por recursos naturais. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que acabam gerando esses conflitos no mundo. Bom, os conflitos podem ser externos, né? Um país contra o outro, quando envolve disputa entre dois países. Exemplo, Colômbia e Brasil, um exemplo, né? Ou mais países, pode ser dois ou mais, né? A maioria das vezes é só dois. E internos, quando envolve disputa de grupos que pertencem a um único país. Como, por exemplo, lá na Colômbia, as Farc com o governo. Ou até mesmo o Boko Haram lá na Nigéria, com algumas etnias, que eles são um grupo terrorista que acabam tendo esses conflitos. Vamos avançar aqui. Os principais conflitos mundiais da atualidade são a questão do Oriente Médio, falei para vocês anteriormente, o terrorismo europeu, os narcotraficantes na América, principalmente Colômbia, Paraguai, aqui no Brasil, e conflitos africanos. São os lugares que estão em destaque naquele mapa inicial lá que eu mostrei para vocês de vermelho lá. Então são nessas áreas, nesses territórios que ocorrem esses conflitos. Vou falar cada um separado aqui. O Oriente Médio.
Que eu coloquei uma passagem bíblica porque vem desde antes de Jesus Cristo esses conflitos. A Bíblia diz que Abraão gerou o filho Isaac, além de Isaac gerou um filho bastardo Ismael. Isaac tornou-se pai de todos os judeus e Ismael pai de todos os árabes palestinos. Uma guerra entre dois clãs irmãos, né, que atravessa mais de 5.000 anos. Então a própria Bíblia relata isso, que essa guerra entre palestinos e israelenses só acabará quando Jesus Cristo voltar. A própria Bíblia relata isso. Se é verdade eu não sei, né? Mas sempre eles estão brigando ali, entre eles ali. E o início desse conflito, né, foi desde 5.000 anos atrás lá, que já tem essa guerra Isaac e Ismael, que se arrastou até os dias atuais. Uma questão histórica que foi passando de geração em geração. Bom, em 1948, a fundação do Estado de Israel, após o acordo mediado pela ONU, né, os limites de acordo sobre a distribuição territorial entre judeus e palestinos nunca foi totalmente respeitado e reconhecido por ambas as partes. Só que aqui entra uma coisa que o Israel ele é muito bem armado, militarmente falando, belicamente falando. Então ele sempre, desde a sua vamos colocar assim, emancipação, ele sempre se sobressaiu com relação aos palestinos, que são mais primitivos, rústicos, né? E Israel sempre foi um país bem, tecnologicamente falando, em questão de armas, foi bem assistido com relação a isso. Então, sempre vai ter um palestino lá esfaqueando um israelense, e logo em seguida os israelenses vão lá e jogam uma bomba lá nos palestinos. Isso, como eu falei para vocês, desde o tempo lá antes de Jesus Cristo vir ao mundo, que já tem esse conflito nessa região. As fronteiras dividindo o território entre judeus e palestinos já foram marcados e remarcados diversas vezes. E sempre que está para ocorrer um acordo de paz entre ambas as partes, alguns radicais vão lá e acabam com tudo, né? Acontece alguma violência, ou por parte dos palestinos, ou por parte dos israelenses, e acaba esses acordos não sendo costurados de maneira eficaz. O interesse internacional numa região estrategicamente situada entre 3 continentes, rica em petróleo, né, essa região, e ainda mais complexa, né, disputa mais complexa. Esse é um dos motivos também que tem guerra nesse lugar. Questões étnico-religiosas misturam-se a questões políticas e econômicas. O fundamentalismo muçulmano age de forma de terrorismo, enquanto a capital dos judeus, oriundos principalmente dos Estados Unidos, financia a repressão aos israelenses. Então esse conflito também tem essa questão religiosa que pesa muito naquela região, né? Acabam usando da religião um motivo para desencadear guerras nessa região. A violência acaba se estendendo em outros países e regiões, e mesmo a países distantes, porém envolvidos, porque envolve essa questão religiosa, que a religião é universal, né? Grande parte das religiões são universais, então acaba ocorrendo esses conflitos por questões religiosas. E aqui alguns episódios que aconteceram na humanidade por conta desses conflitos étnicos, vamos colocar assim, e religiosos. Assassinato dos atletas israelenses na Olimpíada de Munique, em 1972. A guerra Irã-Iraque, entre 1980 e 1990. Eles se degladiam até hoje, o Irã e o Iraque, tá? A Guerra do Golfo, entre 90 e 91. E o maior atentado terrorista da história da humanidade, que foi a destruição das Torres Gêmeas em Nova York, né? Como vocês podem ver a imagem aí no fundo. Milhares de mortos, né? O terrorista chamado Osama Bin Laden, ele orquestrou, vamos colocar assim, ele conseguiu sequestrar aviões e se chocaram contra essas torres, que era o símbolo do poder americano, né? E as torres foram abaixo devido a esse atentado. Logicamente, feriu a honra dos americanos. A partir daí desses ataques, o presidente Bush começou a destruir alguns países, como o primeiro deles foi o Iraque, né? Acabou capturando Saddam Hussein, que era o presidente
do Iraque naquela época, matando, condenando ele à morte, né, por enforcamento, sobre a alegação de que o Osama Bin Laden estava escondido no território israelense, mas só que no território do Iraque, iraquiano, mas só que descobriu que ele não estava no território iraquiano, capturaram ele no território do Paquistão, se eu não estou enganado, ou foi do Cazaquistão. Bom, o terrorismo europeu, né, alguns grupos europeus aí que fazem terrorismo e, consequentemente, conflitos, né? O ETA é um deles, que é um grupo que durante muito tempo assombrou a Europa, né? O objetivo desse grupo, né? Na Espanha, os bascos querem independência do ETA, Exército Separatista Basco. Eles praticam atos terroristas e, no momento, eles estão apaziguados. Eles não estão... até recentemente não era considerado mais um grupo terrorista, mas durante muito tempo eles assombraram o mundo aí com alguns atentados. A Irlanda do Norte, né? Católicos querem a separação da Inglaterra, porque ela pertence ao Reino Unido, né? E ações terroristas do IRA, esse grupo chamado IRA, Exército Republicano Irlandês, destaque para o trabalho humanista e político do astro do rock Bono Vox, que ele meio que intermedia tudo ali, por ele ser de origem irlandesa, ele intermedia tudo ali nesses conflitos. Os narcotraficantes na América do Sul, Colômbia principalmente, na região da floresta amazônica, que durante muito tempo esse grupo, as Farc, né, Forças Revolucionárias Colombianas, eles aterrorizaram o território colombiano ali com relação à droga, porque eles queriam meio que dominar a Colômbia. Inclusive um traficante brasileiro famoso chamado Fernandinho Beiramar foi capturado nessa região junto com esses narcotraficantes que vivem na floresta. Eles sequestram pessoas, tinha pessoas que tinham mais de 10 anos, 15 anos sequestrado lá, vivendo na floresta de maneira muito primitiva. E eles assombraram muita gente durante muito tempo. Que pessoas eram que eles sequestravam, professor? Eram mais pessoas influentes do governo, atrizes, atores, essas pessoas mais famosas assim que eles sequestravam para chamar a atenção e, consequentemente, eles conseguirem alguns benefícios, vamos colocar assim. É um conflito que atualmente também na Colômbia está um pouco parado, porque o Paraguai, com relação à produção de cocaína, tráfico, o Paraguai está na frente agora com relação aos outros países da América do Sul. Bom, aqui um pouco sobre o passado colonial, países desenvolvidos na América do Sul, né, o surgimento desses guerrilheiros. Podem ver que são guerrilheiros colombianos, né, pelo uniforme, são guerrilheiros colombianos. Tais movimentos de inspiração socialista, devido à repreensão, desapareceram do continente nos anos 70, exceto a Colômbia, né, que, como eu falei para vocês, esse grupo chamado as Farc. E aqui, passagem obrigatória das ricas rotas de tráfico para a Europa, né? O reflexo do fortalecimento do narcotráfico na América do Sul. Então, eles produziam cocaína e mandavam para a Europa. Consequentemente, era repreendido pelo governo, gerando conflito, que é o nosso foco principal. E a questão africana aqui, que é onde tem um número muito alto de conflitos também, conflitos étnicos, vamos colocar assim. É um continente, como vocês sabem, marcado pela miséria, né? O povo passa fome mesmo. E inúmeros conflitos centrados principalmente na questão étnica, guerras civis, disputas territoriais. Na maioria das vezes, quem tem a arma lá tem o poder, né? E o maior desafio para o futuro da comunidade internacional. Porque entra ano, sai ano e nunca ninguém consegue resolver o problema da fome lá na África, né? E aqui eu coloquei alguns conflitos que tem, né? Na Somália, guerra civil de insurgência muçulmana, né? Questão religiosa. Ruanda e Burundi, a guerra de etnias entre o Tutsis e Hutus, que são duas etnias. E Angola,
inclusive fala português, e Uganda, né? Guerras civis por motivos políticos. São alguns conflitos que tem lá. Fora isso, eu coloquei uns aqui no Mali, no Senegal, Serra Leoa, que Argélia, Chad, Sudão, vários outros conflitos étnicos entre tribos, né? É isso, meninos. Um pouco demorada a aula aí, mas é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no fórum, na medida do possível eu vou tentando solucionar aí os problemas que forem surgindo. Está um pouco sem tempo também, mas tenha paciência que eu vou responder vocês se tiver alguma dúvida lá, tá? Boa noite a todos.